Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve, meus queridos irmãos e irmãs. Hoje, 9 de novembro, festa da dedicação da Basílica do Latrão. Meditemos o Evangelho deste dia. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Meus queridos irmãos e irmãs, a Basílica de São João de Latrão em Roma é uma das 4 grandes basílicas da cidade, sendo as outras 3 a Basílica de São Pedro, a Basílica de Santa Maria Maior e a Basílica de São Paulo fora dos muros. A Basílica de São João de Latrão é a igreja catedral do Papa, em seu papel de bispo da cidade de Roma. Como a Igreja Catedral do Papa, tem o título de mãe e cabeça de todas as igrejas da cidade e do mundo. Existem muitas igrejas maravilhosas em Roma e em todo o mundo. No entanto, estamos todos muito conscientes de que a igreja não é primariamente um edifício. Não importa quão grande, a igreja é a comunidade de crentes que se reúnem no edifício que chamamos de igreja. É por isso que no início da primeira leitura de hoje, São Paulo diz à comunidade em Corinto: vós sois edifícios de Deus. Sois santuários de Deus. O edifício físico de adoração mais impressionante entre os judeus era o templo em Jerusalém. No Evangelho de hoje, Jesus, enquanto estava no magnífico templo de Jerusalém, identifica-se como o templo ou santuário de Deus. Como ele próprio diz: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Jesus estava afirmando que o lugar onde Deus habita entre a humanidade não era mais o templo físico em Jerusalém, mas era Ele mesmo, o verdadeiro templo. Paulo nos lembra que nós, a comunidade de fé, os membros do corpo de Cristo, somos agora o lugar onde Deus deseja habitar entre a humanidade. Como pedras vivas no edifício de Deus, no templo de Deus, cada um de nós é chamado a revelar a presença amorosa de Deus aos outros. O Senhor precisa de nós para tornar tangível sua presença amorosa e misericordiosa em nosso mundo hoje. A Basílica de Latrão foi a primeira a ser construída depois do édito do imperador Constantino, o qual no ano 313 concedeu aos cristãos a liberdade de praticar sua religião. Inicialmente dedicada ao Santíssimo Salvador e depois sob o pontificado de São Gregório Magno, foi dedicada aos santos São João Batista
e São João Evangelista. Esta festa no início se celebrava apenas na cidade de Roma, mas a partir de 1565 se estendeu a todas as igrejas de rito romano. Quando nos recordamos da consagração de um templo, pensemos no que disse São Paulo: cada um de nós é templo do Espírito Santo. Jesus no Evangelho de hoje se encontra no templo. Ele está observando como as pessoas ali se comportam. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo. Junto com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. Parece que Jesus está com raiva. Ele expulsou os cambistas do templo com um chicote e derrubou suas mesas enquanto os repreendia. O que é fundamental aqui é que devemos entender o tipo de raiva que Jesus tinha. Normalmente, quando falamos de raiva, queremos nos referir a uma paixão que está fora de controle. Mas essa não é a raiva que Jesus teve. Jesus é perfeito em todos os sentidos. É preciso que tenhamos muito cuidado para não igualar sua ira com nossa experiência normal de ira. No caso de Jesus, foi o amor pelo pecador e seu desejo de arrependimento que causaram sua ira. A ira de Jesus sempre é dirigida ao pecado e nunca ao pecador. Jesus parece fazer uma desordem no templo, mas ele está fazendo uma limpeza, purificando-o. Para construir é necessário desconstruir. Jesus entra no templo para limpar. Ele entra também no nosso templo, na nossa vida, fazendo uma desordem. Queremos deixar os nossos pecados de estimação numa redoma. Queremos que eles fiquem em ordem, bem acomodados. E, no entanto, Jesus hoje faz um chicote e, com autoridade, põe em ordem nosso templo interior. Ele primeiro desordena e joga por terra nossos pensamentos e ideias. Ele derruba as nossas concepções religiosas que não condizem com o seu Evangelho. Jesus quer te purificar. Não tenhas medo dessa santa violência dele. Ele não está contra ti, está contra o teu pecado. E não se trata bem o pecado. Só os violentos entrarão no reino dos céus. Os violentos contra o pecado. Jesus quer expulsar o mal que há em mim e em ti. O que move Jesus não é uma ira descontrolada, mas seu zelo pela casa do Pai, de modo que ele faz uma faxina geral no templo. Jesus tocou no bolso dos sacerdotes que governavam o templo e faziam da casa do Pai uma casa de comércio. Eles se tornam inimigos cruéis de Jesus. Foram os sacerdotes que levaram Jesus à morte. De fato, o zelo da casa de Deus consumiu o próprio Jesus. E qual é o verdadeiro culto que Deus espera? Evidentemente, não são os ritos solenes e pomposos e vazios e estéreis. São João nos diz: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e nele estabeleceremos morada. Então, se quisermos ser moradas da Santíssima Trindade, amemos a Cristo e observemos sua palavra. E desse modo, o Pai com o Filho e também o Espírito Santo farão de todos nós a sua morada. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.